Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, meu site traderprofissional.com.br. Você pode acessar lá meu site para verificar os meus produtos e serviços e cursos oficiais. E no curso de milho nós vamos falar sobre a teoria de mercado completa, as taxas, custos e os impostos envolvendo o milho futuro, day trade versus swing trade, como calcular os lucros, prejuízos e taxa de ajuste diário. Bom, pessoal, aqui questão de calcular a taxa, aqui esse curso que é um curso único, onde eu vou falar até como calcular taxas e emolumentos, cálculos assim mais complexos envolvendo o milho. Então eu vou estar explicando tudo isso aqui, ok? Método, estratégia para lucrar com consistência no milho. Então no final do curso tem uma operação lá no milho lucrativa e as vantagens e desvantagens envolvendo as operações no milho. O que são os contratos futuros, afinal de contas? Esses contratos eles são atrelados a commodities agrícolas e em nosso curso nós vamos tratar do milho. Neste caso nós vamos falar sobre o milho. E o contrato de milho futuro são acordos de compra ou venda de sacas de milho em uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Então é uma maneira de você se proteger da variação do preço. Usando os contratos de milho, os produtores eles podem, no mínimo, ficar no 0 a 0. Porque o problema é você ter prejuízo, mas se você vai ficar garantidamente no 0 a 0, você não vai ter nem lucro nem prejuízo, então você tem a ganhar. Então, por exemplo, você deseja vender milho, só que você só vai vender daqui a um ano. Então, se o preço ele cai muito, você vai vender barato e vai ter prejuízo. Então, digamos que você comprou uma saca de milho a R$30 e a R$30 não, mas digamos que vamos pegar um valor pequeno, R$1.000, né? Você comprou R$1.000 de milho, por exemplo. Falando de uma maneira bem simples aqui. Você comprou R$1.000 de milho, uma quantidade de milho lá, e você quer vender ele só daqui a um ano. Então, digamos que daqui a um ano o preço esteja R$500, essa quantidade de milho. Você vai perder se você vender por esse valor. Então você estabelece um contrato para daqui a um ano você vender por esse mesmo preço R$1.000. Então, daqui a um ano, mesmo o preço estando a R$500, no acordo que foi feito no contrato, você vende a R$1.000. Agora, digamos que o preço do milho esteja a R$2.000, R$3.000. Você vai deixar de ter um lucro absurdo, mas você não vai ter prejuízo. Então, você garante o 0 a 0 nesse tipo de operação com os contratos futuros, quando se trata de operar dessa maneira especulativa. Então, qual é o objetivo em operar o milho? Se proteger da variação do preço, estabelecendo um preço de compra ou venda até o final do contrato. Especular ganhar com a variação prevista da moeda, seja com a queda ou com a alta da mesma, operando ou comprando vendido. Então aqui a gente tem aqui o caso de um agricultor que tem uma safra de milho, isso aqui é um caso mais avançado, que será vendida daqui a um ano. Então ele tem uma safra para ser vendida daqui a um ano. Como ele está sujeito à variação do preço da safra daqui a um ano, por conta das influências externas, como o clima, por exemplo, ele tenta proteger o preço da safra através dos contratos futuros. Este produtor consulta no site da BMF Bovespa o preço do milho e daqui a um ano, se a cotação for interessante, ou seja, se daqui a um ano o contrato que ele vai fazer vai ser um valor interessante, que ele vai ficar no 0 a 0, por exemplo, ou ele vai ter até lucro, ele faz um contrato de venda e assim se protege de uma possível queda do produto na data de realização do negócio. Dessa forma, ele trava o preço da saca do milho. Se até a data do contrato o mercado subir, o produtor deixa de ganhar, porque ele poderia vender mais caro e teria um lucro significativo. Mas se cair, ele vai ter uma proteção e sai ganhando. Você vai sair ganhando porque você não ficou no 0 a 0. Agora a gente vai dar um exemplo aqui sobre a especulação. A gente falou sobre a operação de proteção com os contratos futuros de milho, mas existem os especuladores, onde um especulador ele compra um contrato sem o objetivo de
realmente comprar no final do contrato por aquele valor estabelecido, e depois ele vende esses contratos sem definitivamente decidir ficar até o final do contrato e vender esse contrato por este preço de venda estabelecido. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que os especuladores, eles entram num contrato, compram um contrato, uma quantidade de contratos por um valor. Por exemplo, vamos aqui, o gráfico de 4 horas tem um lugar melhor aqui para a gente exemplar. Por exemplo, um especulador compra aqui R$ 30,87 o milho, 10 contratos de milho. Por quê? Ele sabe que daqui a alguns dias, uns 5 dias aqui, o valor desse contrato vai subir para 32,17. Então ele comprou 10 contratos por 30,98. Quando chegou aqui, ele vendeu. Certo? Comprou aqui. Quando chegou aqui, ele vendeu. Então ele teve um lucro. Mas o vencimento desse contrato é para daqui a 2 meses, ou daqui a 2 meses mais ou menos. Mas ele não espera o vencimento para fechar o contrato, muito pelo contrário. Ele, de fato, comprou porque ele sabia que a valorização ia subir. Quando chegou no objetivo dele, ele simplesmente se desfez do contrato vendendo os 10 contratos que ele tinha. Ou seja, ele passou os 10 contratos para outra pessoa, mas ele teve lucro, porque ele comprou por 30,82, depois ele vendeu por 32,17. Então essa é a ação dos especuladores. Basicamente o que eles fazem é obter os contratos e repassá-los, porém no momento que ele obtém o contrato, ele compra por um preço. E na maneira que ele repassa o contrato, se desfaz do contrato vendendo, ele vende por um preço mais caro. E ele não finaliza a operação no final do contrato. Isso é feito antes da data final do contrato. Então a especulação é baseada nisso, e esse curso, o objetivo é ensinar você a trabalhar no mercado futuro como um especulador. No day trade, no swing trade, você vai aprender mais à frente. Agora vamos dizer que um especulador sabe que o milho ele pode cair. Então ele vende por R$ 31,86, ou seja, estabelece um contrato para vender a R$ 31,86 até o final do contrato. Mas ele não vai ficar até o final do contrato. Ele sabe que antes do final do contrato, dentro de 7 dias, o preço vai chegar a 28,12. Então ele pode ter um lucro onde ele vendeu 10 contratos por R$ 31,86. Dentro de 7 dias vai cair o preço desses 10 contratos para 28,12, e aqui ele recompra. Ele recomprou e finalizou a operação. Porque para você zerar uma operação, você tem que comprar uma certa quantidade e vender essa mesma certa quantidade. Então você zera a operação nas operações de especulação. Então, este especulador, existe o final do contrato que é daqui a 2 meses, mas este especulador, ele não vendeu, não entrou vendido em um contrato, ou seja, para vender a um certo preço no final do contrato, com o objetivo de no final do contrato realmente estabelecer este preço para ele fazer este negócio. Antes do vencimento do contrato, ele decide zerar a operação quando chega num preço onde ele vai ter lucro, se ele se livrar destes contratos que ele estabeleceu um negócio. Então ele vende primeiro e depois recompra. Então, basicamente, a especulação no mercado futuro é desta forma. Então, é o que a minha metodologia trabalha, é o que eu sou e é o que você será quando você faz o meu curso. Você será um especulador. Então, pessoal, o contrato de milho, ele é feito pelo milho tipo 2. O tamanho do contrato é 450 sacas de 60 quilos. E a cotação é específicos reais por saca, né? Hoje o milho ele se encontra aqui num preço de R$ 27,00, R$ 27,92. Então, R$ 27,92 por saca. Então o valor do contrato vai ser o quê? R$ 27,92 no momento, claro, porque daqui a um mês pode mudar o valor, daqui a um ano pode mudar o valor. Vai ser R$ 27,92
vezes 450 sacas, porque um contrato é 450 sacas. Então, 29 e 27,92 o preço do contrato está aqui, desculpa, 27,92 vezes 450 sacas vai ser o valor de um contrato. O vencimento é todo dia 15 ou primeiro dia útil precedente dos meses de janeiro, ou seja, o dia 15 de janeiro, o dia 15 ou primeiro dia útil precedente dos meses de janeiro, que é F, né? A letra vai ser F, que nós vamos colocar no código do milho. Março H, maio K, julho N, agosto Q, setembro U e novembro X. Então, o código dos contratos. O código do milho é CCM. Então, esse é o código que você vai colocar na sua boleta para você comprar ou vender milho. De acordo com a quantidade de contratos que você quer, de acordo com a quantidade de sacas que você quer, né? Lembrando que é 450 sacas um contrato. Você é obrigado a comprar no mínimo 450 sacas, porque o mínimo é um contrato que você pode comprar. E o mês de vencimento representado pelo quarto caractere do código de futuros. Então isso a gente vai ver mais à frente. E o ano de vencimento representado por combinação numérica na quinta e sexta posição do código. Então, o contrato de milho que vai vencer em janeiro de 2017 vai ser CCMF, que é a letra que representa janeiro, 17. Ok? Então tá aqui, né? Esse aqui são as letras que vai corresponder aos contratos que existem para o milho futuro, que é F janeiro, CCMF 17 e os correspondentes à letra sempre em março, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. E aqui você pode pausar o vídeo e dar uma analisada, mas é muito simples. E qualquer dúvida também você liga para o corretor e pergunta qual que é o código do milho ativo no momento e quando que vai vencer. Então eles informam e até eu mesmo sempre ligo para confirmar, para ter certeza que eu estou certo. Sempre ficar esperto com a data de vencimento, já que você é especulador ou pelo menos este curso visa transformá-lo em um especulador, mas você pode ser um operador de hedge para você fazer a proteção do preço, caso você seja um produtor agrícola e trabalha com milho. Calculando lucro ou prejuízo bruto sem os custos de corretagem e emolumentos. Qual que é a fórmula afinal de contas? Então é o valor de venda menos o valor de compra vezes 450 sacas vezes a quantidade de contratos, ok? Então, exemplo, eu comprei um contrato de milho por R$28 e vendi um contrato de milho por R$28,50. Então, 50 centavos de lucro. Vendi 50 centavos mais caro e comprei por R$28. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula isso aqui. Então, valor de venda menos valor de compra, neste caso é 28,50 menos 28, vai dar 50 centavos. Está aqui, a subtração de venda e compra. Vezes 450 sacas, vezes um contrato. Que, nesse caso, deu R$225. Se fosse, no caso, R$1, seria R$450 que a gente teria ganho. Para calcular o lucro líquido, simplesmente subtrai do lucro bruto os emolumentos total e corretagem total. Então, corretagem, cada corretora é uma, eu vou explicar daqui a pouco. E a corretagem, cada corretora cobra um valor, como eu falei. Geralmente, para day trade, pessoal, se cobra muito mais barato do que no swing trade. No mercado futuro é assim. Na bolsa de valores, não. Na bolsa de valores, geralmente, tanto para day trade como para swing trade. O que é day trade e swing trade? Em resumo, o day trade você vai fazer a operação no mesmo dia, vai comprar e vender no mesmo dia. O swing trade é uma operação que dura mais de um dia, ou seja, você comprou hoje, o mercado vai fechar, você vai dormir com o derivativo
e no dia seguinte você pode vender. Então são 2 dias de operação ou mais, ou seja, você pode vender daqui a uma semana, daqui a 2, daqui a um mês. Então o swing trade é uma operação que dura mais de um dia, dura no mínimo 2 dias. E a questão da corretagem no milho, pessoal, tanto no boi gordo também, é que o preço é bem caro, tá? O preço de corretagem no milho, no boi gordo é caríssimo. Então eu vou falar sobre isso mais tarde, mas é uma desvantagem deste mercado no milho. Os emolumentos, calculado no último dia útil de cada semana pela Bolsa de Valores para ser aplicado durante toda a semana seguinte. A bolsa que cobre e executa os emolumentos para cada operação. Isso serve para ações também. E o valor varia de acordo com o tipo de contrato futuro e com o volume negociado. Então, incidem na abertura ou encerramento de posição antes da data de vencimento. E aqui a gente tem o manual, pessoal, de cálculo da BMF. Então, na descrição do vídeo você tem aqui o link. E lá você tem o cálculo das taxas de emolumento. Vou clicar aqui para ver se a gente consegue acessar. Ó, tá aqui no Google, tá? É esse link aqui, você tem na descrição do vídeo. E aqui, pessoal, você tem... A gente dá um Ctrl F aqui, a gente vai ver o milho aqui, tá? Então tá aqui o milho. O que acontece? Você pode dar uma lida aqui nessa tabela, mas o que acontece? Existe essa tabela de valor aproximado, porque é mais fácil você pegar o valor aproximado e colocar na sua planilha. Então, por exemplo, você coloca 0,27 centavos para um contrato e à medida que vai aumentando os contratos, você vai ter taxas menores. Por exemplo, 500 contratos dá 16 centavos, então 16 centavos por contrato, 16 centavos por contrato. Então isso ajuda, obviamente, você ter um custo menor, claro, é pouca coisa os emolumentos, mas dependendo da quantidade de contrato vai dar um valor alto, bom. Mas eu arredondo para 0,27 para simplesmente ficar mais fácil o cálculo. Então dá um cálculo, eu trabalho com cálculo aproximado nos emolumentos. Ok? E os impostos, pessoal, 20% day trade, ou seja, operação que dura no mesmo dia, ou seja, você vai comprar e vai vender no mesmo dia, 20% de imposto que você tem que pagar, e swing trade, 15% que você tem que pagar de imposto para operações que duram mais de um dia, ou seja, operação de posição no contrato. E as taxas de ajuste de milho futuro. Então o ajuste é por dia. O dinheiro irá entrar ou sair da sua conta todos os dias, de acordo com o que você está ganhando ou perdendo. Então, por exemplo, fechou o dia, você entrou na operação, comprou por um certo valor e você fechou o dia com R$300 de lucro. Ou seja, em relação ao preço da cotação que você iniciou a operação, deu R$300 de lucro fazendo todos os cálculos. Então você recebe na sua conta, vai entrar na sua conta R$300, tá? No mesmo dia você recebe. No mesmo dia você recebe isso. Não é igual a ações, por exemplo. Ações, você comprou Petrobras por um valor certo e vamos dizer que deu, considerando todos os cálculos, R$100, R$1.000 de lucro. Não vai entrar R$1.000 na sua conta se você não fechou a operação em relação ao ponto da sua compra. Já no mercado futuro, em relação ao ponto que você está no momento no dia, que você começou no dia, se tem uma lucratividade, você recebe esta lucratividade. Agora vamos dizer que no dia seguinte, fechou o dia e perdeu R$100. Então debitará de sua conta o valor de R$100 da sua operação. Então, por exemplo, ontem eu ganhei R$300. Daí hoje, a partir da cotação que fechou ontem, reduziu para uma certa cotação, um certo valor, que me deu um prejuízo de R$100. Então fechou o dia desse jeito, eu vou ter que tirar, vai debitar da minha conta esses R$100. Então tinha R$300 a mais e vai sair agora R$100. Então, por exemplo, aqui eu comprei 3 contratos
de milho a 31,14, coloquei meu stop a 30,68. Aí vamos dizer que no final do dia foi para R$ 32. Então, ganhei, nossa, ganhei muito até, né? 31,50 aqui, né? Foi para 31,50, R$ 486 eu ganhei. Ganhei R$ 486. Então, na minha conta tinha lá as margens de 3 contratos, vocês vão entender sobre as margens. Para cada contrato tem uma margem, você não precisa operar com o valor de cada contrato, mas você trabalha com a margem. Então, R$ 6.000 seria a margem se cada contrato fosse R$ 2.000. Tem corretora que trabalha com R$ 2.000 por contrato. Então, teria R$ 6.000 da margem, mais os 486 que eu ganhei. Então, seria R$ 6.000 mais 486. Daí vamos dizer que amanhã abre o mercado nessa cotação de 31,05, só que daí vai para 31,10. Daí eu perdi R$ 54. Então, daqueles 486 que eu tinha ganhado, vai ter que subtrair R$ 54 e vai debitar da minha conta estes R$ 54. Agora, pessoal, a estratégia para o milho. Então, eu vou dar um exemplo operacional usando essa metodologia. Vou ensinar um pouco dela para vocês e como é aplicado os cálculos de gerenciamento de risco e a saída operacional, a entrada, proteção de lucro. Tudo isso vocês vão aprender basicamente no final do vídeo aqui. Essa estratégia se chama Ultimate Eagle Signals. Isso é um método comprovado por mais de 10 anos na realidade. O tempo para comprovar um método de 5 a 10 anos, então eu demorei 8 anos para comprovar a metodologia. Então é muito difícil realmente você criar uma metodologia. Então a sua ideia talvez seja criar uma metodologia, mas George Soros, que é um grande mega investidor, ele demorou 5 anos para comprovar a sua metodologia. Eu demorei 8 anos para comprovar a minha metodologia que eu criei. Então você pode criar a sua metodologia, mas as probabilidades e as pesquisas apontam que quem busca criar sua própria metodologia, 95% falham, 95% quebram no mercado. Então, não estou dizendo isso para assustar você, mas é uma realidade e isso tem que ser essa conscientização tem que ser lançada sobre todo mundo para você escolher o melhor caminho. E o melhor caminho foi o melhor caminho que o Warren Buffett seguiu, porque ele aprendeu um método que já funcionava. Ele conheceu alguém que já tinha uma metodologia que já funcionava e aprendeu com ele. Eu não fiz a mesma coisa, tentei, mas não conheci ninguém que pudesse me ensinar um método que realmente funcionava. Todos os que eu contratei para me ajudar me ensinaram coisa errada. Então eu tive que criar a minha própria metodologia. Então eu tenho a minha própria metodologia que está comprovada e funciona, ok? Não é para vocês comprarem o meu curso, mas tem o meu curso disponível para vocês investigarem e estudarem a metodologia e a proposta deles sem compromisso. E se vocês querem ou não investir no treinamento, fica a critério de vocês. Então, curso de milho para mercado futuro, boi gordo e dólar, mini dólar. Para mercado futuro em geral, tanto internacional como nacional, somente curso ao vivo. Então, só tem curso ao vivo, não tem curso online gravado, ok? É um curso exclusivo. E tem o coaching particular, somente você e o professor, ou em grupo, quando não tem vagas no coaching particular. Agora vocês vão ver a operação no milho, vai ficar mais claro para vocês como que funciona o processo operacional especulativo, porque a minha metodologia se trata de especulação no milho e não em proteger o preço para você ficar no 0 a 0, como eu expliquei no começo do curso. Nosso objetivo é ganhar com a variação e oscilação do preço ao longo do tempo. Então, fica aí com a operação. Bom, pessoal, hoje aqui eu vou estar falando sobre uma operação no milho futuro, utilizando minha metodologia, e vou estar mostrando também o quanto se ganha numa operação como essa, e o principal, as vantagens e desvantagens do mercado futuro, e quando que é conveniente você operar no mercado futuro,
e os grandes perigos. Então vou aqui mostrar uma operação vencedora, mas não é tão simples assim quanto parece. Então, pessoal, nossa metodologia deu um sinal Eagle, que é um sinal que tem uma específica qualidade, então evita stops. E no mercado futuro tem que evitar stops porque os custos são muito altos para o milho, especificamente, para o milho. E deu um sinal Eagle aqui, que foi na média exponencial 8,9, abaixo dela, e aconteceu um padrão de candlestick, que é o arame de topo. Dentro do arame de topo, acontece outro padrão de candlestick. Isso se chama sobreposição de candlestick, que intensificou o sinal, que é uma estrela cadente dentro do arame de topo. Então a gente entrou na mínima do final do arame de topo, que foi em 30,68 venda, start de compra, que é a limitação de prejuízo, 30,14. Lembrando que essa é uma operação vendida porque tudo indicava que o milho ia cair. Então a nossa tática visa operar vendido e comprar depois. A gente começa operando vendido e recompra depois, como explicado no início do curso, a operação vendida, a operação comprada. E nós temos aqui o resultado, tá, pessoal? Então, aqui é o ponto de entrada operacional, 30,68, 31,34, a limitação de prejuízo, que é o start de compra. Meu capital é 10 mil reais, então supondo que você tem 10 mil reais e quer especular no milho, tá? Primeiro ponto, você precisa da margem por contrato. Por contrato, a corretora vai cobrar uma margem. O valor de um contrato, por essa cotação aqui, está 14 mil reais. Mas a corretora não precisa que você tenha 14 mil reais para operar um contrato. Você precisa por contrato de 2 mil reais em certas corretoras, outras corretoras 3, outras 4 e assim vai. Cada uma é um valor. Então vamos supor que é o menor valor que eu achei, que é 2 mil reais. Então, para eu operar 3 contratos, 3 vezes 2 mil, 6 mil reais eu preciso para operar um volume financeiro de 42.039. Cada contrato vale 14.003. Agora, por que eu não entro com um contrato? Eu aceito para 10 mil reais arriscar 10% por operação, ou seja, R$1.000 por operação para um capital de 10 mil reais, porque o meu método sobrevive mesmo operando com 10% de risco por operação, ele sobrevive. Então a gente pode arriscar 10% por operação, reservando um capital pequeno, claro, de todo o seu capital, porque mesmo assim é perigoso. Então, por via das dúvidas, a gente reserva um pouco capital ali para arriscar 10% para este capital reservado, por questão de segurança. E nós temos aqui então para este sinal, tá? Que é um sinal da nossa metodologia, que é um sinal explosivo e barato. Então veja que para o meu ponto de entrada e meu ponto de saída operacional, eu vou perder 3,28%, R$328, mesmo considerando a corretagem caríssima Mesmo considerando a corretagem caríssima aqui de... desculpa. Eu vou perder aqui... desculpa. É um contrato mesmo. Mesmo considerando a corretagem caríssima aqui de R$120, eu vou perder 3,28% somente para operar com um contrato que é um pouco mais de 10 mil reais. Então, como o meu método ele acerta e tem sinais raros que ele trabalha, cujo risco deles são muito pequenos, mas eles dão lucros enormes e eles acertam muito, como aconteceu aqui, então a gente pode entrar com mais capital. Então eu entro com 3 contratos, e com 3 contratos, no caso, eu vou perder R$1.000, ok? Então eu entro na operação com 3 contratos. Então veja o que aconteceu, pessoal. A saída operacional foi em 28,48. Então a gente vem aqui no gráfico, 28,48 está aqui, saída operacional, e atingindo esse ponto reverteria a tendência, fazendo uma forte correção contra ela. Não reverteria a tendência, mas seria uma forte correção contra ela que poderia reverter a tendência e não reverteu a tendência, mas fez a correção forte contra a média 8,9 e nós acertamos esta correção e saímos antes. E olha só, tivemos aí um lucro de 28,48, saindo a 28,48, nós tivemos um lucro de 26% para o capital de 10 mil reais, arriscando no milho futuro R$2.600 de lucratividade.
em 7 dias de operações. Começou dia 16 de março essa operação, terminou dia 23 de março, se eu me lembro bem. Então, 7 dias de operação. Qual é a vantagem, então, de operar o milho futuro? Parece fácil, né? Você olha aqui, primeiro ponto que a gente tem aqui, corretagem. Qual é a desvantagem do milho futuro? A desvantagem é a corretagem. Vamos dizer que eu fizesse essa operação no mini índice. A corretagem fixa por contrato é R$2 no swing trade. Ou seja, mesmo operando mantendo posição no mini índice, você vai pagar R$2 por corretagem. Eu gastaria R$12 de corretagem. R$12 de corretagem. Então, se a corretagem fosse R$2, eu poderia entrar com mais contratos. Mas eu não posso porque eu tenho que pagar R$360 de corretagem. Eu tenho que pagar R$360 de corretagem. É um valor alto. R$360 de corretagem para um capital de R$10.000, isso equivale a 3% do capital. Então é muito dinheiro. Só de corretagem, só o custo. Então o problema do milho é a corretagem. Por isso que é bom você operar o milho, você tem ganhos estratosféricos no milho quando você opera com R$100.000, R$200.000. Valores altos, capital gigante. Capital grande, né? R$200.000, capital bom. Então quando você opera com R$10.000 no milho, dá para ganhar dinheiro com o meu método também, porque a minha metodologia tem sinais baratos e sinais que acertam. Mas a maioria das metodologias que as outras escolas ensinam, os riscos são gigantescos. Então com risco gigantesco, com essa corretagem gigantesca, você facilmente vai ter dificuldade para ganhar dinheiro no milho, quando você tomar stop. Ok? Então, outra coisa que falam sobre o milho, pessoal, é que é muito fácil ganhar dinheiro, é só vender, né? Você vende aí quando estiver abaixo da média, você vende, quando estiver acima da média, você compra. Não é bem assim, existem algumas falhas, aqui, por exemplo, houve uma falha, né? E existem pontos de consolidação, tá? Por exemplo, aqui teve uma consolidação que durou um tempinho aqui, algumas semanas, e é o seguinte, o trader ele entra aqui e ele pode tomar vários stops considerando o custo da corretagem, que é altíssimo, então você vai perder muito dinheiro com custo. Então não é simplesmente entrar quando está abaixo da 8,9 e comprar quando está acima da média 8,9, ou tem gente que usa 21 e também usa essa metodologia. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque não é tão simples assim. Então o grande problema do milho, como eu acabei de mostrar para vocês, é que ele faz grandes tendências e é mais fácil ganhar dinheiro no milho. Mas se você tem um custo gigantesco, operar com um capital pequeno de R$10.000 é um pouco complicado. Então eu prefiro trabalhar no mini índice, embora seja mais difícil você ganhar o custo, a corretagem é muito pequena. E a margem também é significativamente muito menor. E, como eu falei para você, se a corretagem é R$60 por contrato, no caso, eu mostrei aqui um exemplo de uma corretora que a corretagem é R$60. Mas tem corretagem que cobra R$100, tem corretor que cobra R$100, tem corretor que cobra 150, outras R$200. Imagina você pagando R$1.200 de corretagem. O seu risco é 10%, você tem R$10.000. Só de corretagem você vai pagar R$1.200 aqui se a corretagem fosse R$200. Se fosse R$100, você ia pagar R$600. 6% de todo o seu capital só de corretagem. Só 4% você remanejaria o risco, ou seja, é um absurdo. Então o problema do milho é isso. Para você ter vantagem em relação aos custos, você tem que ter 100 mil, R$200.000 para fazer operações no milho. Ok? Então o milho é um derivativo excelente, muito fácil de ganhar dinheiro nele, mas tem essa questão do custo. E o boi gordo é a mesma coisa. Então esse é o problema do mercado futuro. O custo da corretagem dessas commodities aí são muito caros. Mas fica aqui então minha recomendação, a conscientização para vocês, que não é tão simples assim. E curso de milho, curso para o mercado futuro para as commodities, é ao vivo, tem turma todo mês tem turma. Então, se você quer fazer curso de milho, quer aprender a minha metodologia e as minhas estratégias, entre em contato e se inscreva para todo mês tem uma nova turma. Quem sabe, se tiver vaga, você terá seu lugar lá para treinar. Muito obrigado, pessoal, até mais.